cura, de milagres. Nós vimos um milagre acontecer aqui na igreja, de uma pessoa próxima a nós. Depois de um culto que aconteceu aqui, onde ele esteve presente. Foi uma bênção, foi uma bênção. Ela também foi curada? Aleluia! Tem alguém que nos visita aqui essa manhã? Alguém nos visita? Quem nos visita, levante a mão. Seja bem-vindo em nome de Jesus, seja bem-vinda. Quem estiver próximo, dê um abraço na irmã. Diga que é muito bom recebê-la. A mensagem de hoje significa instruindo reis. Instruindo reis. Tantas palavras como da pastora, como do pastor. Foi muito de encontro à riqueza que é. Porque é um tesouro. Você tem uma mãe que te instrua no evangelho. Não é maravilhoso, né? Vou contar um testemunho breve. A minha mãe não teve a chance de me ver como pastor, como homem de Deus. Quando ela faleceu, infelizmente eu estava afastado. E eu lembro da minha mãe era cantora na igreja. E minha mãe morreu na igreja. A melhor amiga dela faleceu. E eles fizeram um culto durante a noite. E durante esse culto eles iam fazer uma menção à melhor amiga dela. Enquanto ela estava cantando, ela morreu também. Aí a gente, na igreja, estava dizendo que ela foi se encontrar com a melhor amiga dela no mesmo dia. Não esperou nem a amiga ir, porque assim que a amiga foi, ela foi junto com a amiga dela. Morreu muito nova, 50 anos de idade, esbanjava saúde, não comia gordura, essas coisas. Minha mãe era, mas infelizmente há um dia para cada um de nós, né? Digo infelizmente a nós que ficamos, porque ela quem está bem boa é ela está na glória, não é verdade? Que dever maravilhoso, que missão maravilhosa é instruir reis e sacerdotes. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que Ele nos constituirá reis e sacerdotes para Deus, né? O reino do mundo se tornou do Senhor, do seu Cristo, e Ele nos instituiu como reis e sacerdotes. Então, uma palavra sobre mulheres que eu acredito que todas vocês sabem decorar, que fala assim, ó, mulher virtuosa. Vocês sabem? Quem a achará? Todo mundo recita essa palavra no mês das mulheres, no mês das mães, no aniversário da filha, da esposa, do dia das mães. A gente recita sobre a mulher virtuosa. Só que eu quero trazer uma perspectiva interessante sobre esse texto da mulher virtuosa. O texto da mulher virtuosa, lá presente em Provérbios 31:10, ele é uma resposta. Parece que ele é um texto isolado, mas ele não é um texto isolado. Ele é uma resposta. Ele é um autor, tá aí, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Isso, ela vale muito mais do que joias finas, joias raras. Essa é a mulher virtuosa. Só que esse texto não está isolado. Esse texto é uma resposta de um filho a uma mãe. Essa passagem é um filho elogiando uma mãe. Falar sobre educar reis, instruir reis, instruir ministros, instruir o próximo líder da igreja, o próximo diácono, o próximo presbítero, o próximo cantor, o próximo líder de jovens, não é fácil. Na verdade, o mundo tem cada vez mais procurado colocar na mente dos nossos jovens, das crianças, dos adolescentes, de que eles sejam responsivos, de que eles se enxerguem como vítimas de um mundo cruel, onde existe uma classe opressora que passa por cima de ti como rolo compressor, e onde você tem o papel de ser um oprimido, um ferido, um machucado. O Evangelho, ele nos desafia a nós não sermos vítimas, a nós não sermos passivos, a nós não sermos
aqueles que a todo instante são responsivos, tudo que fazem contra mim eu tenho que responder. Eu tenho que responder porque o mundo está toda hora me apertando. E ao mesmo tempo não sermos arrogantes. Não sermos aqueles que vivem soberbos. Aquele que não aceita ter os pés lavados. Aquele que acha que todo momento ele tem que andar com águias, porque ele tem que voar, e águia só anda com águia. Águia, esse tipo de analogia tosca, quer dizer, tigre só anda com tigre, águia só anda com águia, porque eu nasci para voar. E esse papo estranho, meio soberbo. O evangelho ele é um convite a uma sobriedade. Ele é um convite a um reconhecimento do seu papel quanto sal da terra e luz do mundo. E ao mesmo tempo uma humildade de se entender como o menor de todos. Eu costumo dizer que a palavra central é servir. Mesmo com toda a sua capacidade, seus potenciais, você serve. Você ministra alguém. Você tem uma funcionalidade. Você nasceu para servir. Mas quando você é rei, quem conhece um filho de algum grande empresário da cidade? Para que ele é criado? Para que ele é gerido? Para que ele é formado? Como é que ele é instruído? Ele é instruído geralmente para manter a empresa do pai e da mãe viva e gerar o dobro de lucro do que o pai e a mãe fez. Não é isso que ele é criado? Ele é criado para ser muito maior do que o pai dele foi nos negócios. Geralmente o filho de um grande empresário, ele vai potencializar aquilo que o pai fez. Se meu pai fez 2, eu fiz 4. E meu filho fará 8. E o meu bisneto fará 16. Ele vai potencializar as obras e os feitos do pai. Mas a gente começou falando sobre mulher virtuosa. Mulher virtuosa. A gente vai falar hoje quem é essa mulher virtuosa. Para quem é que esse texto está sendo direcionado? Porque deve ser uma mulher muito honrosa. Não deve ser? Para esse texto ser repetido pela gente, deve ser uma mulher que tem uma vida ilibada e maravilhosa. Uma vida a ser espelhada por cada uma das mães aqui presentes. Que tipo de pessoas nós estamos formando? Temos instruído reis, temos formados líderes para o futuro, homens e mulheres que amam a Jesus e querem levar à frente com a mão no arado aquilo que não pode ser voltado, abandonado. Temos criados apenas homens e mulheres que se formam, geram famílias, produzem lucro. E é isso, tá bom demais. Que caráter uma pessoa deve ter para formar um rei? Que valores uma mãe tem para formar um rei? Para criar, para gerar o coração de um líder? Vamos ler juntos o texto de Provérbios 31, vamos continuar no mesmo capítulo, mas nós vamos do versículo 1 ao versículo 9. Vamos ler juntos? Eu quero que vocês acompanhem comigo aqui no telão. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou, quem lhe ensinou? Quem lhe ensinou? Vocês estão comigo? Sua mãe. Que te direi, filho meu? Filho do meu ventre. Que te direi, ó filho dos meus votos? Olha que lindo. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que eles não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinhos aos amargurados de espírito, para que eles bebam e se esqueçam da sua pobreza.
das suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julgue retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Aí vamos para o 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Olha que interessante. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade. O Senhor é maravilhoso. Nós queremos agradecer o teu nome, que a tua palavra entre no nosso coração e nos ensine, nos transforme. Que o teu Espírito Santo promova sempre uma revolução dentro de nós. Promova dentro de nós uma mudança poderosa, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que a tua palavra chegue atravessando, Senhor, de cima a baixo, para que a gente venha a ser transformados pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, fala com cada mãe, cada filho, cada pai, cada um presente aqui essa manhã. Em nome de Jesus, amém. É impressionante, né? O capítulo da mulher virtuosa, um dos mais conhecidos e reproduzidos da Bíblia, começa falando sobre uma mãe. Começa falando sobre uma mãe. Nunca esqueça disso. Ele começa falando de algo privado, a história de um rei, e depois vai para a esfera pública. Eu queria que vocês entendessem comigo quem é esse tal desse rei Lemuel, que a gente viu no capítulo 1. Pode deixar o versículo 1, Dieguinho. Provérbio 31, versículo 1. A gente vai esmiuçar cada um desses versículos. Quem é o rei Lemuel? Existem duas versões da teologia sobre quem é o rei Lemuel. Ok? A primeira versão, que é a menos aceita, é que ele seria um rei do Oriente, próximo a Israel, ao qual ele, de alguma forma, a biografia dele chegou a Salomão. Ou o escrito do próprio chegou ao autor desse capítulo de Provérbio. Essa é a primeira versão. E existe uma segunda versão, que é a mais aceita, que provavelmente o rei Lemuel é o próprio Salomão. Ele usa esse codinome por quê? Porque Lemuel não é um nome próprio. Lemuel significa pertencente a Deus. Significa aquele que é consagrado a Deus. Então, quando você lê Lemuel, é ó rei pertencente a Deus. Ó rei, tu que és consagrado a Deus. Alguns outros teólogos vão além. O autor do livro de Provérbios não se cita como Salomão, porque ele quer preservar a sua própria mãe. Pastor, por que ele vai preservar a mãe dele? Porque eu não sei se você sabe quem é a mãe de Salomão. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o das joias finas. Que mulher maravilhosa para receber um elogio do seu filho rei. Batseba, quem é essa mulher? Essa mulher é aquela mulher que era mulher de Urias, que ao ser observada por Davi tomando banho, Davi a chama ao seu castelo, ao seu palácio. Ele ali a possui, e ela engravida dele. E do fruto desse adultério, ela fica grávida de um bebê. E Davi manda o seu marido Urias à frente de uma batalha, para que ele sirva como boi de piranha, ele morra. Lá Urias morre. Ele assume Batseba como esposa. Mulher de um militar, não é a mulher dele, mas ele assume como mulher dele. Ela engravida. O profeta vai diante de Davi e diz assim: tem uma história de um homem muito rico, que tinha tudo, poder de tudo, outro muito pobre, que só tinha uma vaquinha, só um bezerrinho dele. Esse homem muito rico foi lá, mata esse cara e toma o que é dele. O que é que ele merece? Esse cara merece a morte. O profeta diz: é você, Davi, esse homem. Você é o cara que tomou a mulher de outra pessoa. Por conta disso, o filho que está na barriga dela vai morrer. Davi morre de chorar e de orar e de se arrepender e de se vestir de pano de saco. E Senhor,
tem misericórdia de mim, não mata essa criança. Mas a justiça foi feita, a criança morreu. Batseba engravida de novo e tem um filho. Qual é o nome do filho? Salomão. Então você imagina qual era a fama de Batseba. Vocês acham que era uma fama boa ou era uma fama ruim? Vocês acham o quê? Olha a amantezinha do rei. É a mulher do fulano, ó. Vai, para mim é sempre a mulher do fulano. Olha o que o rei pegou para ele. A fama de Batseba não era boa. Então, existe uma teoria que acredita que ele usa o nome Lemuel para preservar essa mãe dele. Para não se assumir diretamente como eu, Salomão. Mas o mais interessante desse texto é: mulher virtuosa. O autor está falando da sua mãe, respondendo a ela. Por que ela é virtuosa? Porque ela me ensinou a ser rei. Ela colocou no coração do rei valores que servem para quem quer criar reis e sacerdotes. Aqui não é um convite para quem quer ter filhos que vão dirigir multinacionais. Eu não faço essa leitura do livro de Provérbios desse jeito. Leia Provérbios e fique rico, porque aí vai aparecer dinheiro nos teus bolsos. Eu leio como bons conselhos e princípios de vida. No versículo 1 do capítulo 31, ele fala, palavras do rei Lemuel, de Massá. Pastor, o que é Massá? Massá não é uma cidade. Massá significa profecia. Então é palavra do rei pertencente a Deus. Acredito que na versão, bota na versão Almeida Revista e Corrigida, Dieguinho, para a gente ver se já aparece como profecia. Almeida Revista e Corrigida. Eles já fazem essa tradução. ARC. Por favor. Palavras do rei Lemuel. O que é que tem agora? A profecia que lhe ensinou a mãe. Por quê? Porque a palavra massagem é o original. A palavra massá é o original. A palavra traduzida é profecia. A mãe está dizendo uma profecia a ele. Pastor, então eu estou enganado. Profecia para mim é adivinhar o futuro. Não é. Não é só isso. Profecia na palavra significa falar adiante. É como se fosse uma instrução poderosa. A palavra massa significa realmente uma carga espiritual, um peso espiritual. Profecia é como se fosse uma anunciação, uma instrução, uma declaração forte, uma mensagem inspirada por Deus. Ou também uma palavra de futuro, de algo que vai acontecer. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá no Novo Testamento. É importante que vocês orem em língua, mas vocês podem orar em línguas entre vocês, no secreto. Mas no culto é mais importante a profecia. Aí você pensa, profecia, então eu vou ficar no culto todo dizendo o futuro de todo mundo. Não. Profecia, declara sobre ti cura, declara sobre ti vitória, declara em ti em nome de Jesus na tua casa, toda sorte de bênção. Você está proferindo e você está instruindo e você está declarando. São palavras de poder que vão adiante, da parte de Deus. Então o que é que ela está dizendo? O texto está dizendo no versículo 1, palavras desse rei, que provavelmente foi o próprio Salomão, da profecia, daquilo que a mãe dele instruiu a ele. A minha mãe me ensinou desse jeitinho aqui, gente. Versículo 2. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho das minhas promessas. Tão lindo. A mãe está dizendo o seguinte: Salomão, eu te desejei muito. Você é intencional.
Essa palavra não é para um filho de uma sobrevivente. Eu não estou dando essa palavra para você porque você é só mais um sobrevivente. Alguém que vai precisar estar respondendo cerca de tudo. Você é o filho de uma promessa. Você é um líder. Você é o filho do rei Davi. Mas você é filho das minhas promessas. Essa mulher é aquela que adulterou, tá? É a mesma. Batseba. Filho do meu ventre. Provavelmente uma mãe instruindo ao filho: filho, meu filho, eu te tive, mas você é fruto de uma promessa, meu filho. Batseba. A história de cada um de nós não é definida pelo pecado que cometemos, pelas marcas que ficaram impregnadas sobre nós, por um erro do passado que, vez por outra, procura reverberar e sair pelos poros quando alguém do passado nos encontra e acha que a gente ainda está lá, e nós não estamos lá. Existe um lugar no passado destinado à pessoa que nós fomos, mas existe uma pessoa aqui hoje que é quem Deus fez do que nós agora somos, não do que fomos. O seu posicionamento é diante do lugar que Deus lhe colocou agora, nesse momento, da transformação que Ele fez na sua vida, das promessas que Ele confiou a você. E Ele confiou a Batseba, aquela mesma, que enquanto tinha gente perdendo tempo falando pelas costas dela, o Senhor ministrava sobre ela. Sua história não é definida pelas quedas. Mulher virtuosa. Lembra desse versículo? Foi para ela. Sua história é definida pelas decisões que você tem que mudam a sua vida. Versículo 3. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Isso é muito interessante. Parece que Batseba está fazendo um desenho dela mesma, da situação que ela viveu. É um espelhamento de algo que aconteceu. Filho, cuidado com os prazeres. Filho, tenha autocontrole. Filho, seja puro nos teus caminhos. Filho, seja prudente. Filho, tenha responsabilidade emocional. Filho, cuidado, porque os prazeres com as mulheres podem te levar à destruição. Só faltou colocar assim: eu sei disso, porque aconteceu comigo mesmo. Olha o que aconteceu com teu pai. Olha que até hoje, 2026, tem gente que justifica o pecado. Eu conheço gente que justificou o adultério dizendo assim: até Davi caiu. Eu conheci gente que usou esse argumento. Até Davi caiu. Então ela está dizendo para o filho dela: meu filho, eu estou te instruindo, cuidado com os prazeres. Seja prudente, filho. Nós bem sabemos que a história nos conta que Salomão não foi lá um cara que deu muito ouvidos à sua mãe. Ele foi bem prudente. Em dado momento ele foi bem prudente. Exatamente com mulheres. Ele se entregou a paixões no seu reinado e cometeu pecados em nome disso. Então o conselho é: ouçam suas mães. Ouçam suas mães. Escutem o que elas estão falando. Provavelmente você não cairia em alguns erros que a gente vê na história de Salomão ele cometendo. Seja prudente, filho. Não se entregue. Tenha responsabilidade emocional. Escolha uma mulher para si e seja fiel a ela.
Batseba sabia que o maior inimigo de um rei não é um reino vizinho. Ela viu isso com Davi. O maior inimigo de um rei, o maior inimigo de um líder, o maior líder de um líder de ministério, o maior inimigo de um pastor, de um pregador, de um missionário, de um professor da palavra, de um mestre, não é um reino vizinho. Não. O maior inimigo de líderes são o governo sobre si mesmo, controlar suas pulsões, suas paixões, seus desejos, as tentações que chegam a ti, as propostas que chegam, a crença de que tem poder suficiente para fazer o que quer fazer. Eu posso decidir falar sobre o que eu quiser, porque não haverá consequência para mim. Olha a mãe dizendo: cuidado. Quantos e quantos líderes nós vimos aqui, só ano passado, que caíram por conta de adultério, de escândalo sexual, que destruíram seu caminho por causa de escândalos financeiros, se metendo com gente que não é para se meter, caminhando com gente que não é para caminhar. Não des às mulheres, aos prazeres, a tua força. Não dê os seus caminhos a quem destrói rei. Diga isso para os seus filhos. Diga isso para os seus netos. A mãe de Lemuel sabia disso. A mãe de Salomão sabia disso. Se meu filho não aprender sobre limites, o trono dele não suportará o caráter dele. Há uma regra de ouro. Essa regra de ouro é: primeiro se trabalha o caráter, depois se trabalha o governo. A primeira coisa num líder, acredito que todos queremos gerar líderes, amém? Todos queremos ser mães, pais, avós de líderes, de homens e mulheres que estejam à frente, indicando, apontando, ensinando, ministrando, amando. Quinta-feira eu dei uma puxada de orelha na igreja quanto a isso. O Senhor não nos chama para ficar dentro de casa esperando o pastor ligar. De chororô, só faço se o pastor for atrás de mim. Só venho se alguém me chamar para o culto. Só falo se alguém fala: ah, ninguém me liga para nada. Que convite é esse ao evangelho? Nós somos chamados para ministrar. Para tomarmos nós, colocarmos a mão no arado. Não colocarem por nós, pendurar a gente no arado e sair levando a gente, não. Primeiro o Senhor trabalha o caráter, depois o governo. Coisa mais importante é o caráter, depois a autoridade. Primeiro é o caráter, depois a atividade. Primeiro é o caráter, depois o dom. Porque senão você vai ter alguém potencialmente maravilhoso, mas de caráter duvidoso. Ele constrói com a mão e destrói com outra. Ergue um castelo de areia com a mão e com a mesma mão ele empurra o próprio castelo. Então ela está dizendo: cuidado, filho. Já no versículo 4, versículo 5, vem outro convite precioso, outra dica preciosa dessa mãezinha. Não é próprio dos reis, ó escolhido de Deus. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Versículo 5. Para que eles não bebam e se esqueçam do estatuto, das leis, e eles pervertam o juízo de todos os aflitos. O problema aqui não é só a bebida. Ela está falando de perder o discernimento. Meu filho, meu Lemuel, meu filho da promessa, não permita que nada roube a sua lucidez espiritual. Que nada te tire do prumo. Que nada te torne estranho, vulgar. Não seja anestesiado, Lemuel. Meu filho, você não precisa de anestesias, porque senão o seu coração vai se perder. Onde é que vai ficar o seu coração, filho? Ah, meu filho, não se entorpeça.
Não se entupa de coisas que vão ocupar a sua mente. E você vai esquecer o juízo daquele que precisa ser cuidado. Você vai esquecer de ser justo com aquele que precisa. Porque você só vai pensar em você, em alimentar os próprios prazeres. E aí é um conselho para os pais e mães. Eu nem sou pai. Essa palavra está instruindo acerca disso. Pais e mães abandonam a obra do Senhor em nome de uma tal qualidade de vida e de tempo com os filhos, ao qual eles dedicam todo o seu tempo, largam ministérios para ficar só com os filhos. Porque eu estou educando ele a ser um filho amoroso, um filho carinhoso. Ele tem que entender que o papai está aqui, que a mamãe está aqui. Porque eu talvez nem tive isso tudo, então eu tenho que dar para o meu filho tempo, atenção, passeio, diversão, viagem. E diversão, e praia, e serra, e jantar, e tempo. A obra do Senhor é quando sobra tempo. Aí eu venho para a igreja, gasto uns 2 domingos fazendo alguma coisa. Quando o filho cresce, ele não vai amar Jesus. Ele não vai amar Jesus. Jesus não vai ocupar primazia de lugar algum. Então vão ficar sempre dançando sobre o mesmo disco, soltando a mesma nota. O momento que vai virar a chave, esse homem e essa mulher vão realmente ser homens e mulheres de Deus. E não vai. Porque ele não foi ensinado a ser um homem e uma mulher de Deus, que ama a casa do Senhor, que realmente está lá. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Repousará, deitará, descansará na casa do Senhor, habitará na casa do Senhor para sempre. Mães e pais que entorpecem, que embebedam o filho de qualquer outra coisa. E o que vem para a igreja é sobra. Quando não é entretenimento para um dia festivo, é simplesmente o acompanhamento do pai e da mãe na igreja. E esse homem, essa mulher cresce, vira jovem. Ele não ama a casa do Senhor. Ele não tem zelo, paixão, fervor. Porque ele viajou, ele ama viajar. E ele vai reproduzir a mesma coisa para o filho e para o neto. Ele ama viajar, ele ama curtir, ele ama restaurante, ele ama fazer tudo, festinha. Ele é acostumado a cumprir compromissos com a igreja para se divertir. Tem um compromisso que eu cumpro esse compromisso. Isso que não vale nada. O que vale para mim é minha festa de aniversário, minha festividade, a festa do primo do fulano, da ciclana. Filho, não se entorpeça. O vinho é festa, o vinho é alegria, mas cuidado com a dose dele. Porque senão você vai governar entorpecido. E vai ter gente precisando de justiça. E você não vai cuidar deles. É por isso que temos carência de líderes. Não temos líderes. Saímos procurando líderes à torta direita e não tem líder. Não tem voz profética. Não tem autoridades espirituais. Temos meninos e meninas mimados. Filhos de CEO, não filhos de reis e rainhas. E aí colhemos. Filho, não seja relapso. Não permita que nada roube a sua lucidez espiritual. Entenda, filho, você está numa missão. Você não tem como largar a mão dessa missão. Há uma promessa sobre você. Você não tem descanso. Você não tira e veste a roupa de rei. Você é rei. Ela está mostrando algo que é gostoso na cultura judaica, como o vinho. O vinho, ele é celebrativo. O vinho é comunhão. O vinho é bom. Ok? Na cultura judaica o vinho é bom, essencialmente ele é celebrativo, ele é de união, ele é ritualístico, a gente faz isso na Santa Ceia.
Mas ela está dizendo, não se entorpeça com aquilo que é bom. Tenha justa medida sobre todas as coisas. Porque quem se entorpece com tudo é quem está doente. Versículo 6 e versículo 7. Vamos ler juntos? Você dê bebida forte, dê vinho àqueles que perecem, dê vinhos aos amargosos de espírito. Versículo 7. Para que eles bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Agora, pastor, pegou. O senhor está dizendo assim, a mãe está dizendo, meu filho, não se embriague. Ela está dizendo agora, dê bebida para os outros. Ela não está dizendo assim, embebede fulano, embebede esse povo. À primeira vista parece que ela está dizendo o seguinte, rei, se afasta da bebida. Mas dê bebida para aqueles que estão sofrendo. O que essa mãe está dizendo é, reis não podem viver anestesiados. Mas aqueles que estão perecendo, meu amado rei, eles precisam sim de anestesia para fugir da dor. Eles precisam de alegria. Ela está mostrando um contraste. Ela não está falando algo profético. Ela está dizendo o seguinte, quem não tem esperança, meu filho, ela precisa escapar da realidade. Quem escapa da realidade é quem não tem esperança. Mas quem foi chamado para governar precisa enfrentar esses desafios. Meu filho, dê o vinho, dê alegria aos que estão amargurados. O vinho também era dado para aliviar a dor. Quem não lembra quando Jesus estava na crucificação e deram para ele vinho, mas deram vinho misturado. Debocharam. Essa mulher dura não está sendo romântica com seu filho. Ela está chamando o filho à responsabilidade. Ela está chamando para as conversas. Filho, existem pessoas com tanto sofrimento, meu filho. Olhe para elas. Elas estão procurando algo para amenizar a dor. Dê o vinho a elas. Seja aquele que propicia o alívio da dor delas. Não seja aquele que se entope do seu próprio vinho e passa o dia olhando da varanda da sua casa, cuidando das suas próprias coisas, construindo seus próprios problemas. Reis não foram chamados para escapar, meu filho. Reis não foram chamados para fugir. Reis foram chamados para transformar. Reis foram chamados para eles servirem vinho. Eles propiciam a alegria. A proposta, eu conheço um rei que numa festa transformou água em vinho. Eu conheço um rei que transformou o vinho em vinho saboroso. E esse vinho saboroso, necessariamente na festa, precisava ser um vinho antigo. Porque vinho antigo é bom, vinho novo é ruim, é amargo. Mas ele fez um vinho novo, delicioso. E quando ele se apresenta como um vinho novo. Porque eu sou amargo. Eu desço pesado. O meu sabor não é tão docinho para vocês. E quando ele vai cear, ele oferece o pão e oferece o vinho. O vinho é o meu sangue. O pão é o meu corpo. Vocês entendem a profundidade do que é o vinho? O vinho é trazer para perto. Mas cuidado, rei. Não se entupa disso. Dê alívio e alegria aos amargurados. Só que essa mãe, automaticamente, quando ela termina essa passagem, ela já entra no versículo 8. Ela já emenda com outro conselho para ele. Ela está dizendo para ele, cuide de quem precisa. Abre a tua boca a favor do mudo. Pelo direito de
todos os que se acham em desolação. Justiça e voz. Voz e justiça. Seja um rei de voz e justiça. Ó Salomão, seja um rei de voz e justiça. Existem pessoas que não podem falar. Existem pessoas que por uma condição realmente física não falam. Existem outras por conta dos seus problemas, por serem os menores, os pequeninos, eles não têm voz. O povo de Deus não foi chamado para ficar caminhando com gente grande. Eu só me achego com líder de empresa. Medíocre você é. Eu só construo laços de amizade com quem está no quinto grau para lá. É do presidente, aí eu vou para o diretor adjunto, para o coordenador. Chão de fábrica, eu não tenho amigo nenhum. Não faz parte do meu ciclo íntimo não, sabe? Porque esse tipo de gente eu quero distância. Ou é por questão de afinidade. Não tem afinidade. Minha afinidade é só realmente com gente classe A. Filho, dê voz aos que não têm voz. Deixa eles falarem, filho. Porque se eles falarem, eles têm o que dizer. Afinal de contas, eu sou adúltera. Eu estou te forjando aqui. Eu estou te ensinando aqui. Teu pai deu voz, dê dupla voz. E é engraçado essa história de Salomão, porque ele teve um filho, o Roboão. E quando Salomão morre, Roboão vai atrás de informações acerca de como governar. E ele procura os antigos anciãos do seu pai. E os anciãos dizem, olha, Davi errou nisso aqui, Davi pegou pesado demais com o imposto. Você quer ganhar o amor do povo? Você quer ser querido pelo povo? Diminua os impostos. Pega leve. Ganha a simpatia do povo. Diminua esses impostos, cara. Dá voz a esse povo, deixa esse povo respirar um pouquinho. Davi pegou pesado demais. Aí Roboão vai atrás dos seus amigos mais íntimos. A garotada que nem ele, criada em castelo, filho de príncipes, de governadores, gente que pouco se importava com quem era pobre, com quem tem goteira em casa. Esse tipo de gente eu nem sei que problema é esse, é uma realidade tão distante de mim. Não sei nem o que é. Aí Roboão procura eles e diz o seguinte: o que eu devo fazer com as finanças de Israel? Os conselheiros disseram para eu pegar leve. E vocês? Eles disseram, se o teu pai apertava eles com açoite, se o teu pai moía esse povo com açoite, moe eles com escorpião. Seja mais duro ainda, o povo só aprende na marra. Vamos encher esse reino de dinheiro. Vamos acumular mais riqueza, como nenhum outro rei. Pega pesado, Roboão. Sabe o que aconteceu? 10 tribos abandonaram o reinado de Roboão. Israel se fragmentou, virou um reino do sul, um reino do norte. Destruiu o reino. Fragmentou. Outra liderança virou rei. Jeroboão. Mau conselho, não olhou para os menos favorecidos, não deu justiça. A mãe dele diz: você vai ser revestido de poder, mas você vai ser revestido de poder para servir a todo mundo. Seja justo. Eu amo ver essas histórias. Eu costumo me colocar dentro do papel daqueles que estão na palavra, mas às vezes parece que não estão. Porque automaticamente quando Salomão pede sabedoria ao Senhor, a gente diz, ele aprendeu diretamente com seu pai. É claro que foi com seu pai, é Davi, afinal de contas. Batseba, é aquela mulherzinha lá, que ele teve um caso. Esquece essa mulher. Davi é o cara.
No meu entendimento, ele tinha conselhos do pai e conselhos da mãe. Aqui estão. O que pedirei ao Senhor? Sabedoria. Porque minha mãe me ensinou que eu preciso dar voz aos que são mudos e dar justiça a todos. Dar voz e justiça. Seja justo, meu filho. E para ser justo, você precisa ser sábio. Mas vamos além. Eu amo isso. Eu amo isso. Amo a palavra do Senhor. Continua no versículo 8, Dieguinho. Versículo 8. Abre tua boca, não fique calado, não seja omisso. Não finja que as coisas não acontecem. Não fuja de conversas pesadas. Não fuja de falar a verdade na cara dos outros quando deve ser dita. Não fuja do confronto. Não fuja de se posicionar frente aos que são mudos. Defenda o mudo. Defenda o que não consegue falar. E dê direito a todos os que se acham em desolação, aos que estão abandonados. Versículo 9. Abre a tua boca, meu filho. Deixa de omissão. Julga retamente. Faça justiça aos pobres e necessitados. Aí vai para o versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubins. Aleluia! Eu amo isso. Eu entendo a vida comunitária, essa vida de igreja, como um constante, como uma diária, uma coisa incansável, sem fim, sem pausa, sem descanso, onde eu me encho de Deus e aonde eu transbordo no amor aos outros. Eu me encho de Deus e transbordo no outro, todos os dias. Uma rotina de amor e de serviço. Eu entendo a comunidade desse jeito. Você se enche e se abastece de Deus, você transborda no seu irmão. Você se enche e se abastece de Deus, você transborda no seu irmão. Você se enche e abastece com aqueles que estão fora. Um ciclo sem fim. Quando nós só nos fechamos no nosso núcleo familiar, e quando nós não servimos, e não trazemos à mesa, e damos voz, e somos justos com aqueles que não fazem parte do nosso grupo íntimo, com os familiares, parentes e amigos, nós não estamos vivendo plenamente o Evangelho de Cristo. Não estamos. Nós criamos zonas de relacionamento confortáveis a nós, onde somente pessoas identificáveis conosco fazem parte dessa mesa. E elas têm voz. Nós os citamos, damos nomes, porque eles são merecedores de alguma coisa. Excluímos de forma velada. Isso não é evangelho. O evangelho é trazer, dar voz, colocar na mesa e ser justo com todos. 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 Reis, mães, reis usam seu poder para servir pessoas. Eles usam seu poder para serem sensíveis às pessoas, para darem ouvidos a elas, para despenderem tempo a elas, para gastarem seus dias escutando a elas. Batseba foi emudecida. Nós falamos de Davi. Davi foi adúltero. Nós não falamos de Batseba. Traidora, amante, cúmplice, castigada, perdeu o filho. Ela sabe o peso da acusação. Ela sabe o peso da justiça. Mas no versículo 9 ela ensina: seja justo, seja amoroso, defenda os fracos. O mundo diz pra gente: suba sozinho, faça o seu.
Lute por si. Lute pelos seus. É você, seus filhos, seus cria. A mãe de um rei diz: pessoas precisam ocupar sua mente e seu coração. Pessoas precisam ocupar sua mente e seu coração, filho. O nome dessa mãe não aparece. Ela é uma mãe, mas ela atravessou gerações. Estamos aqui em maio de 2026 falando sobre ela. Mães moldam destinos. A minha mãe moldou o meu destino. Edneuza é o nome dela. Eu não fui sábio em escutá-la em vida, mas ainda ecoa em minha mente a voz da minha mãe me dizendo coisas tão simples. Eu lembro de mamãe saindo de casa e deixando a gente abastecido, mas a gente poderia ter saído para comer um sanduíche, ou marcar uma viagem para uma serra agradável e ficar pensando só em nós. Eu me lembro de minha mãe saindo. Minha mãe tem um salão na igreja presbiteriana Monte Sião, com o nome dela. Eu me lembro de minha mãe saindo, debaixo das reclamações e discussões do meu pai, para servir pessoas, para visitar pessoas, para orar por pessoas. E ela trazia essas pessoas para nossa casa, e essas pessoas ocupavam a mesa. Minha mãe estava certa. Ela estava certa. Nós estávamos todos errados. Ela entendeu o que era o evangelho. Um evangelho que não vive de reproduções e ocupação de espaços, seja como líderes, seja como frequentadores de banco de cadeira de igreja. Temos que ensinar reis e sacerdotes, membros de igreja, a serem homens e mulheres posicionados, que tomam a frente. Quando você estiver pensando em ser cuidado, pense em quem você pode cuidar. Quando você estiver pensando que você precisa estar todo instante sendo ligado de alguém, ligue e pergunte: quantas pessoas eu liguei na semana? Quando você pensar em assumir um papel de liderança, pense: quantas pessoas eu tenho sido líder na minha semana? Quantas pessoas eu tenho despendido tempo? Tempo precioso. Não é sobre de tempo não. Todo tipo de tempo que você der, você vai perder. Perder. Você perde dinheiro, você fecha suas empresas, você perde talvez seu emprego, você perde alguma coisa. Rei, rei Lemuel, rainhas Lemuéis, escutem suas mães, escutem suas mães, dê ouvidos à sua mãe. Não se entregue aos prazeres, filhos. Não se entorpeçam com aquilo que inclusive é bom. Não se entorpeça com nada. Seja sóbrio, seja vigilante. Rainha e reis, sacerdotes, sacerdotisas, sejam posicionados. Deem voz aos que não têm voz. Sejam justos com as pessoas. Não criem castas nas suas comunidades. Não crie castas nas suas relações pessoais. Não crie castas. As pessoas veem isso. As pessoas sentem isso. Seja voz profética. Porque o próprio rei disse: o que a minha mãe falou foi profecia. E o mais interessante dessa palavra é: nem tudo que a mãe falou, Salomão colocou em prática. É por isso que a Bíblia é um livro tão maravilhoso, porque ela mostra homens e mulheres ensinando princípios e muitas vezes não cumprindo o princípio que foi destinado assim.
É só passar um overview sobre a história de Salomão, você vai ver que nem tudo que foi falado, uma boa parte ele fez o contrário. Mas ele colheu isso. Mas esse recado é para mim e para você. Mulheres de Deus, vocês são amadas, vocês são queridas, mães de filhos do ventre, mães de filhos adotivos, mães de filhos do coração, vós que criam filhos, tias que apadrinham filhos de outros, mulheres da igreja que cuidam dos outros como se fossem seus filhos, mães, mulher virtuosa, quem achará? Quando você for ler essa passagem, lembre da sua mãe. Lembre da sua mãe. Ela é o destino do versículo 10. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos orar? Tem mais algum aviso, pastor Naldo? Convidar todos os presentes aqui a estarem presentes no nosso culto da noite. Você veio de manhã, porção dobrada, venha de noite. Aí você traz sua mãe também. Aleluia. Feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Palavra viva, Senhor. Tua palavra conversa